Apoio Realize Canadá. E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre imigração, que muita gente perguntou pra gente aí como é que foi o processo de imigração aqui pro Canadá. Então, para quem não sabe como é que funciona, imigração é o primeiro passo que você dá para entrar no país. Para quem já foi para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar no exterior do Brasil, já sabe como é que funciona. Então é um processo de entrada no país mesmo. Quando você chega, antes de você poder pisar no país, o primeiro passo pelo processo imigratório, e é isso que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Então como é que funciona isso? Quando você chega num país que não seja seu país de origem, você tem que ficar numa fila aguardando, isso vai passar por um guichê, que o oficial vai te fazer algumas perguntas, e o objetivo dele é ver se se a sua entrada vai ser legal no país. Ou seja, talvez ele peça alguns documentos, peça que você mostre algumas coisas para ele, isso é subjetivo, pode variar do intuito da sua viagem, então se for fazer uma viagem de turismo é um jeito, se for fazer uma viagem para estudo é outro jeito. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa experiência, mas é basicamente isso, vai fazer algumas perguntas para ver se a sua entrada no país é legal e ele assim te permite entrar no país. Bom, como o Beto falou, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência. Então, como vocês já viram no outro vídeo, a gente fez 2 escalas nos Estados Unidos. Então, como é que foi? A gente ficou um bom tempo na fila, aguardando para poder chegar no guichê. E quando a gente chegou, na verdade, ele fez umas perguntas bem básicas. E como o nosso destino final era o Canadá, ele realmente não estava muito preocupado com a nossa entrada nos Estados Unidos. Ele fez perguntas bem rápidas, a gente só mostrou, demos o nosso visto, ele deu uma olhada no nosso visto canadense, mas ele perguntou o que a gente estava indo fazer no Canadá, a gente explicou que a gente estava indo a estudo e trabalho, e foi só isso. A gente passou as digitais, enfim, fez todo o processo que tem que fazer ali, e passamos e não tivemos problema nenhum com essa parte. Só para vocês entenderem, essa passagem pelos Estados Unidos aconteceu porque a gente fez a escala lá. Se a gente tivesse ido direto para o Canadá, por exemplo, a gente só teria a imigração dentro do Canadá. Então, como a gente estava entrando num país diferente, a gente precisava passar pela imigração desse país diferente que a gente estava entrando. E só para vocês saberem também como é que funciona isso. Digamos que seu voo vai fazer várias escalas nos Estados Unidos. Somente a primeira escala, quando você chega nos Estados Unidos, é que você vai ter que fazer a imigração. O segundo voo, que nem no nosso caso, a gente foi Detroit, Minneapolis, então o segundo voo foi um voo interno, a gente pegou um voo como qualquer americano e não precisamos fazer a imigração novamente em Minneapolis. Só faz a imigração quando você entra no país efetivamente e depois não precisa mais fazer. E só pra gente poder complementar para vocês, explicar essa parte que, na verdade, é protocolar em qualquer situação. Depois que ele faz todas as perguntas, o que você vai precisar fazer? Ele vai pedir para você tirar uma foto, se você tiver de óculos você vai ter que tirar, então na verdade é bem simples, você só precisa seguir as instruções que ele está te passando. Você tira essa foto, ele vai pedir para você colocar os 4 dedos da mão direita e o polegar, depois os 4 dedos da mão esquerda e o polegar, de ambas as pessoas, enfim, de quantas pessoas tiverem, então eu fiz primeiro, depois o Beto. Então, se tiver 5, 6, 7 pessoas, enfim, todo mundo tem que passar por isso. E daí ele carimba o seu passaporte e vê o seu visto. E aí você está liberado para prosseguir. Também é importante dizer que caso você viaje em casal, como foi o nosso caso, o casal vai junto. Então não precisa se preocupar se você vai junto com a sua esposa ou sua namorada, quem estiver junto com você vai junto com a outra pessoa. Você só vai com a sua família também, caso tenha filhos, alguma coisa assim, você vai junto com todos, só vai sozinho caso esteja realmente viajando sozinho. Então não se preocupe, pode ir junto com a pessoa que esteja acompanhando. E outra coisa também, quando você está chegando no país pelo avião, eles vão te dar um formulário que você vai preencher todas as informações que te perguntarem ali. Então qual é o seu nome, nacionalidade, tudo que você tiver. E essa folha também é preenchida por uma pessoa da família. Então no nosso caso, que a gente veio juntos, somente eu ou a Iana tínhamos que preencher e apresentar isso para o oficial. Então é importante se atentar, porque às vezes você recebe mais de uma folha, mas é uma folha por família, então não precisa preencher várias vezes. Bom, agora que a gente já explicou como é que funciona a imigração e como é que funciona a imigração nos Estados Unidos, a gente vai entrar efetivamente na imigração no Canadá. Como é que foi a nossa entrada e primeiro a gente quer falar para vocês quais são os documentos que você precisa levar para estar preparado para a hora da imigração. Esses são os documentos que você deve levar com você na hora da imigração ao entrar no Canadá. A primeira coisa é o seu passaporte válido com o seu visto canadense válido, seja ele de trabalho, estudo ou turismo. A segunda coisa é a Pull Letter, que nada mais é do que a carta que você recebe quando o seu visto é aprovado. No caso de estudantes internacionais, é muito importante que você tenha também a carta de aceitação do college, dizendo qual será seu curso e quando ele irá começar. Nesse caso também, é muito importante que você leve o comprovante de pagamento do college. O comprovante deve ser da sua matrícula, aquela que você fez para poder receber a carta do college, e também é muito importante, se você tiver a oportunidade, que você já pague pelo menos um termo do college antes de entrar no país. Isso pode te ajudar na hora de realmente comprovar que você vai estudar no Canadá.
Outra documentação importante é a comprovação financeira. E de preferência, se possível, traga com você a mesma comprovação que você mostrou na hora de fazer o seu visto. Leve também um comprovante do local onde você irá ficar, seja esse local um homestay, algum hotel ou mesmo um apartamento que você já vai locar. Mas é muito importante que você realmente mostre que você tem onde ficar, nem que seja apenas nos primeiros dias, para o oficial. Caso você tenha feito uma prova de proficiência, é interessante que você traga ela com você, principalmente no caso de estudantes internacionais, pois isso pode te ajudar na comprovação do seu estudo. E por último, caso você tenha uma passagem de volta, leve algum documento que mostre que você tem essa data e que você realmente não pretende ficar no Canadá para sempre. Bom, então esses são os documentos que a gente recomenda aí que vocês levem quando estiver chegando no país. Não é documento que necessariamente eles vão te pedir todos, só que é bom que você esteja preparado, esteja com eles todos organizados e separados, porque todo o seu processo vai depender também da boa vontade do oficial. Então tudo que você puder fazer para ajudar que o trabalho dele seja mais fácil, vai te ajudar na entrada do país. Quando o seu voo estiver chegando no Canadá, tanto se estiver chegando, se você veio dos Estados Unidos, veio direto para o Canadá, por Toronto, qualquer outro lugar que você esteja chegando, eles vão te dar no avião também aquela folhinha que eu falei que eles dão nos Estados Unidos. É bem parecido, você vai preencher, se você está trazendo algum material ilícito, tipo armas, alguma comida que tenha sido plantada em uma fazenda, são coisas bem específicas que claro que a resposta de vocês vai ser não, porque vocês não vão estar trazendo. Quanto de dinheiro você está trazendo, então é bom saber que no Canadá, como a gente já falou entre os vídeos, o limite é de $10 mil por família, então se você estiver trazendo mais que $10 mil, você vai ter que preencher isso na folha e depois declarar. Como vocês sabem, a gente chegou no Canadá por Winnipeg, então quando o avião aterrissou aqui, a gente saiu do avião e foi para uma fila, que aqui em Winnipeg não tem separação de canadenses e não canadenses. Então fica todo mundo junto numa fila, o processo migratório é bem rápido, bem mais rápido do que a gente experienciou nos Estados Unidos, em Detroit. Então depois, ao final dessa fila, você vai falar com um guichê, com um oficial de imigração. E o que ela perguntou pra gente foi basicamente qual que é o nosso intuito aqui no Canadá, e a gente falou que o intuito da Iana era estudar, e o meu era trabalhar, e foi bem simples, também foi bem rápido, não teve nenhuma pergunta a mais, ela já liberou a gente, então a gente pôde pegar as malas. Depois que a gente pegou as malas, tinha um outro oficial de imigração na saída dessa área, que viu o nosso papel que a gente tinha preenchido, que a outra oficial também já tinha visto, e ele viu que o nosso intuito no Canadá não era visitante ou que a gente não era canadense, e encaminhou a gente para outra sala. Nessa outra sala, a gente ficou aguardando um tempinho, veio uma outra pessoa e perguntou pra gente o que a gente veio fazer aqui. Então a gente falou que veio estudar e trabalhar. E ele pediu a Paul Letter e a gente apresentou, ele perguntou se a gente tinha algum endereço no Canadá. Eu preenchia num papel, só escrevi o endereço que a gente já tinha aqui, mas ele não pediu nenhuma comprovação, não pediu nenhum contrato, nem nada, a gente só falou o endereço e escreveu. E ele pediu pra gente aguardar. A gente ficou aguardando essa sala cerca de 20 minutos, e depois ele chamou a gente e o nosso passaporte já estava com o meu work permit, no meu caso, e da Iana já com o study permit, bem tranquilo, então não teve nenhum problema, ele não perguntou pra gente nada demais, mas por isso que é bom você já ter tudo separado. Caso a gente precisasse apresentar algum outro documento, já estava tudo preparado para isso. No nosso caso foi bem tranquilo, a gente sabe de outros casos que pedem mais documentos que esses. No caso a Iana vai contar um caso de Toronto que a gente conhece de uma amiga nossa, mas é bom você estar sempre preparado para essa hora, você estar sempre com os documentos separados já, para facilitar o teu processo. Então, conhecemos várias outras pessoas que realmente a entrada delas no país não foi tão tranquila como o nosso. E como o Beto falou, essa nossa amiga, ela veio por Toronto e todo mundo que a gente também escutou que veio por Toronto foi um pouquinho mais complicado, provavelmente porque tem muito mais gente que entra por lá. E no caso dela, pediram o passaporte, o visto válido, a carta, a Paul Letter, como no nosso caso, a carta do college, e uma comprovação de algum lugar onde ela fosse ficar aqui. Então, no caso, ela tinha alugado uma casa através do Airbnb e o oficial pediu que ela mostrasse os e-mails que comprovassem que realmente ela ia ficar nesse lugar. Pediram para ela também o resultado dela do TOEFL, então pediram todas essas documentações e ainda questionaram por que eles tinham chegado tão antes, porque eles vieram com 3 meses de antecedência, então questionaram por que essa vinda antes e por que ela não tinha feito o pagamento ainda do primeiro termo do college. Então ela teve que explicar que ela veio antes para poder se preparar, para poder se organizar, encontrar um apartamento para alugar e que ela não tinha feito o pagamento ainda do college porque ela ia fazer esse pagamento quando ela chegasse aqui. Então foi um pouquinho complicado, deu tudo certo, mas foi né, comparado com o nosso, foi muito mais complicado. Enfim, é uma questão realmente de sorte e de boa vontade do oficial.
é bom se preparar de verdade, porque falando agora até parece fácil, são perguntas objetivas que você vai conseguir responder. Só que você tem que levar em conta que você vai estar muito nervoso. Primeiro que vai ser todo um processo, você deixou o país, acabou de se despedir da tua família, teve uma coisa muito diferente, muito nova, como a gente vendeu um monte de coisa no Brasil, então você está chegando aqui cheio de emoções e tem mais esse passo ainda que parece que é a última dificuldade que você vai ter que enfrentar. Então é bom realmente estar bem preparado, com os documentos todos organizados, porque você estando com os documentos certinhos, tudo em ordem, você vai se sentir muito mais confiante para esse momento e passar muito mais confiança para o oficial de imigração também, o que vai te dar menos problema com certeza. Até porque muitas vezes a gente, conversando com as pessoas, e até quando a gente estava lá, a gente percebeu o seguinte: se ele pedir uma documentação para você e você não tiver, ele vai ficar aguardando até que você consiga essa documentação. Então, se você tiver que procurar no e-mail, se você tiver que ligar para o seu pai, para sua mãe, enfim, para quem for, para conseguir esse documento, ele vai ficar lá até você mostrar esse documento. Então, se já estiver lá, realmente facilita todo esse processo. Então é isso, pessoal. A gente espera poder ter esclarecido a dúvida de vocês a respeito da entrada no país. Mas se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que a gente vai poder responder para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixa aquele like lá embaixo. Se inscrevam no canal. E é isso. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Sabe, uma coisa que muita gente pergunta pra gente também, que é uma coisa interessante você falar, é os bairros de Winnipeg. Qual é o melhor bairro de morar, onde a pessoa deve ficar, um lugar para morar ou para ficar, enfim. O que você pode falar pra gente? Com relação a bairro, eu acho bem pessoal, assim.